Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre equilíbrio relativo. Eu achei melhor trazer os casos particulares que a gente pode aplicar às equações, né? Do que a gente tentar desenvolver uma fórmula que aplique a tudo, né? No entanto, vocês podem ler o capítulo do White, né? Que tem um pouquinho sobre isso, que fala generalizado, mas eu trouxe conforme está lá no livro do Brunetti, que é caso a caso. Então, nós vamos ver o movimento acelerado com aceleração constante, uniforme, segundo plano horizontal, segundo plano vertical, segundo plano inclinado, e também nós vamos ver um pouquinho sobre o movimento de rotação de fluidos, né, que estão confinados aí por paredes, porque a gente sabe que não dá para a gente acelerar um fluido sem que ele esteja confinado, não é mesmo? Então, na aula de hoje a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí, caso tenham qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Vamos lá? Um pouquinho agora sobre corpos que se movimentam, né? Movimento de corpo rígido dos fluidos. Né? Os fluidos, eles raramente podem se mover em um movimento de corpo rígido, a não ser que eles estejam confinados por paredes, né? Então, por exemplo, suponha que um tanque de água esteja em um carro e que esse carro ele parta aí com uma aceleração constante. Esse líquido que está contido dentro de um caminhão em movimento, ele começaria a se agitar e essa agitação começaria a se amortecer muito lentamente até que, por fim, as partículas de água se aproximariam ali da aceleração de corpo rígido. Um líquido ele está em equilíbrio relativo quando suas partículas, mesmo que em movimento em relação a um determinado sistema, elas encontram-se em repouso, umas em relação às outras e em relação à parede do sistema que o contém. Então, se nós pegarmos, a partir de um determinado tempo e observarmos esse fluido, no geral, isso é difícil de acontecer porque não vai desenvolver uma aceleração constante. No entanto, supondo que isso ocorra, esse fluido estará em repouso em relação à parede do recipiente, embora esteja em movimento em relação a um outro diferencial, de forma relativa em relação à parede e às partículas que estão dentro do fluido, ele está em um equilíbrio relativo. E aí a gente vai analisar algumas situações em que esse corpo ele pode ser acelerado. Então, nós vamos avaliar o movimento acelerado segundo uma horizontal, o desenvolve aqui uma aceleração horizontal. A gente vai avaliar também uma aceleração na vertical e uma aceleração segundo um plano inclinado. Também vamos avaliar o momento de rotação, uma aceleração que provoca uma rotação nesse fluido. Tudo com relação ao movimento de corpo rígido, tá? Lembrando aí que ele está em repouso quando comparado aí com as paredes que o contém. Então, vamos fazer uma avaliação desse fluido, para o plano vertical agora. Então, nós vamos fazer o equilíbrio de forças segundo a vertical. Então, eu vou tomar aqui dois corpos, dois elementos de fluido, um na vertical e um na horizontal, para a gente ter uma distância, na horizontal entre dois pontos. Então, eu vou tomar a diferença de pressões primeiro com relação à vertical. Então, na vertical, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter agindo na base, aqui 2, eu tenho uma pressão 2 vezes a área 2. Na base 1, eu tenho uma pressão 1 vezes a área 1. Essas áreas a gente vai tomar como sendo iguais. Então, o equilíbrio de forças vai ser F2, que é P2 vezes área, menos F1, que é P1 vezes área, menos a componente devido ao peso desse elemento infinitesimal de volume que nós estamos considerando. Esse volume vai ser
área da base vezes Z1, cota do ponto 1, menos cota do ponto 2, né? Se a gente quer o peso, então eu multiplico pelo peso específico, né? Gama vol. Vai ser igual a zero. Então, a partir desse equilíbrio de forças na direção vertical, eu chego que P2 menos P1 é gama vezes Z2 menos Z1, né? Z1 menos Z2, perdão. Para a horizontal, eu vou utilizar do princípio de D'Alembert, que nos diz que, né, eu posso substituir o efeito da aceleração por meio de uma força fictícia de inércia que vai ser dada por menos massa vezes aceleração, né? Então, substituindo o efeito da força de aceleração aqui, que está para a direita, eu vou substituir ela por uma força de inércia, no sentido contrário, dada por massa vezes aceleração, tá? É isso que esse princípio nos diz. Então, o equilíbrio de forças na direção x, eu vou ter que P2 vezes área, força devido à pressão nessa área aqui, menos P3 vezes área, força devido à pressão nessa área aqui, menos massa vezes a aceleração em x, é igual a zero. Né? Daqui eu tiro que a diferença de pressão entre os pontos 2 e 3 é igual a massa específica vezes a diferença de coordenadas x entre os pontos 3 e ponto 2, vezes a aceleração em x. Então, pelo equilíbrio de forças na direção x, eu tenho essa expressão. Então, pegando aí entre dois pontos quaisquer, né? Então, considerando os pontos 3 e o ponto 1, que estão afastados tanto na vertical quanto na direção horizontal, então, entre dois pontos quaisquer, a variação de pressão vai ser dada, né, pela soma entre a variação segundo a horizontal e segundo a vertical. Então, isolando P3 e P1, a gente chega nessa expressão. Mas eu sei que a cota do ponto 2 é igual à cota do ponto 3. E a coordenada x do ponto 1 é igual à coordenada x do ponto 2. Então, passando aí, a gente consegue escrever P3 menos P1 em função das coordenadas x desses pontos, da aceleração e da massa específica, e com relação às coordenadas z desses pontos, né? Então, vai ficar variação de pressão entre dois pontos quaisquer que apresentem uma aceleração constante segundo o plano horizontal, é dada, né, por essa expressão aqui. Bom, é possível aí perceber que nós vamos desenvolver uma superfície na qual as pressões tomadas ao longo dessa superfície são constantes, né? Conforme a gente viu lá pelo teorema de Stevens, nós temos que no teorema de Stevens, supondo aqui, né, sem movimento nenhum, as superfícies de pressão constante são as superfícies verticais, né? Então, aqui as pressões que eu estou tomando aqui a cada superfície, elas são iguais entre si. No movimento acelerado, também eu vou ter a mesma coisa, só que essa superfície ela vai estar inclinada, né? De modo a desenvolver um equilíbrio aí, porque a gente sabe que quando eu acelero um corpo, né, com água, igual você vai levar comida, né, feijão no carro, vai desenvolver uma inclinação ali, quase que o feijão entorna. Então, a mesma coisa aqui, só que considerando que esse movimento é constante, né, que o feijão ele tá ali, vai se equilibrar de acordo com uma diagonal, as pressões tomadas ao longo dessa diagonal aqui, dessa superfície inclinada, elas são constantes. E é possível a gente determinar qual que é a inclinação para que as pressões sejam constantes. E aí essa superfície vai ser chamada superfície de pressões constantes, né? Então, igualando a zero, né? Ou seja, a variação das pressões entre 3 e 1, ela é zero, né? Para a gente encontrar a superfície de pressões constantes, eu vou ter que ΔZ 1,3 dividido por ΔX 3,1, né? Tomando o eixo Z na vertical e o X na horizontal, né? A inclinação aqui de um ângulo θ, a inclinação da superfície, é ΔZ sobre ΔX, né? Que vai ser a própria aceleração em x dividido pela gravidade, né? Então, tangente de θ, que é o ângulo da superfície de pressões constantes, é igual à aceleração na direção x dividido pela aceleração da gravidade, né? Assim, eu consigo achar
a inclinação das superfícies, que nos dá pressões constantes. Agora vamos para um segundo caso, em que o movimento ele é uniformemente acelerado sobre um plano vertical. Então, eu vou acelerar esse meu corpo, né, que contém, esse meu recipiente, que contém um fluido, um líquido, segundo a vertical, né? Então, eu vou acelerar ele, pode ser na vertical para cima ou pode ser na vertical para baixo. Esse aqui é um caso de aceleração na vertical para cima, esse aqui é um caso de aceleração na vertical para baixo. Nesse caso, a superfície de pressões constantes se mantém na horizontal, ela não vai se inclinar, né? Só a gente imaginar também carregando, né, acelerando um corpo contendo um líquido para cima e para baixo, a superfície ela tende a manter-se constante, se não tiver nenhuma perturbação externa. Vai haver uma diferença de pressão entre dois pontos em relação ao caso em repouso. Então, como eu tenho aqui uma aceleração relacionada aí pelo movimento de corpo rígido, diferentemente do que eu tenho o problema em repouso, eu vou ter que adicionar um termo devido a essa aceleração, né? Então, eu tenho o teorema de Stevens, beleza? Mas eu tenho que considerar que esse corpo está sendo acelerado também no movimento de corpo rígido, né? Então, vai ter um termo aí a mais. Só para a gente entender, quando eu tenho uma aceleração para cima, e aí pelo princípio de D'Alembert, a gente vai substituir essa aceleração pelo efeito de uma força fictícia, né? Se eu tenho aceleração para cima, a minha força fictícia devido à aceleração, ela vai ser para baixo, né? Então, o efeito ele se soma ao efeito do peso, o efeito da gravidade. Então, eu tenho a força de inércia dada lá por massa vezes aceleração, somada aqui a gama vezes o volume do corpo, somada ao efeito da gravidade, né? Ambos atuam aqui para baixo. Se eu tiver uma aceleração para baixo, pelo princípio de D'Alembert, eu vou substituir por uma força fictícia que age no sentido para cima, né? Então, minha massa vezes a aceleração, que está substituindo esse efeito da aceleração para baixo, ela é no sentido oposto. Então, ela se contrapõe ao efeito da gravidade. Então, o efeito de inércia se contrapõe ao efeito da gravidade, ele aponta para cima, tá bom? Importante a gente ter isso em mente na hora que a gente for deduzir aqui. Então, pelo equilíbrio de forças, eu vou ter que pressão no ponto 2 vezes a área, força para cima, né? Menos pressão no ponto 1 vezes a área, força para baixo, negativo. Menos o peso do volume de fluido que eu estou considerando, gama vezes vol, ou gama vezes área, vezes a variação entre os pontos 1 e 2, tá aqui. Mais ou menos, né? E aí, mais, se eu tiver aceleração para baixo, porque aí eu vou estar contrapondo aqui, né? Já que o peso do fluido está para baixo, eu vou estar com essa força de inércia para cima, então, mais. Ou menos quando eu tiver aceleração em y para cima, que aí a minha força de inércia, ela estará para baixo, né? Então, aí eu vou ter menos. Rho vezes área vezes ΔZ do 1 até o 2 vezes a aceleração y, né? Que é massa vezes aceleração em y. Então, eu vou ter que a diferença... Aqui eu tenho, né, princípio de Stevens, e aqui eu somo aqui o efeito da aceleração. Então, eu vou chegar que a diferença entre dois pontos, quando eu acelero na vertical, segundo um plano vertical, vai ser gama menos, né? Menos gama vezes a variação de altura entre os pontos 2 e 1, considerados, vezes 1, mais ou menos aceleração em y, vezes a gravidade. Então, mais, no caso de eu ter uma aceleração para baixo, e menos no caso de ter uma aceleração para cima, beleza? Um terceiro caso agora, considerar um movimento uniformemente acelerado sobre um plano inclinado, né? Então, tomando aqui o nosso referencial, aqui eu tenho o meu eixo Z, né? Que ele condiz aqui com a superfície do recipiente, e aqui eu tenho, vou tomar meu plano X,
a partir do qual, né, eu tenho uma aceleração em x, né? É o plano inclinado, no qual eu vou desenvolver uma aceleração. Então, aí, pegando o equilíbrio de forças no sentido paralelo a z, né? Nesse sentido aqui, então, eu vou ter que P2 vezes a área, menos P1 vezes a área, equilíbrio de forças, menos a componente do peso na direção paralela ao eixo Z, né? Que é gama vezes o volume vezes cosseno do ângulo alfa, sendo esse alfa aqui o ângulo no qual meu plano está inclinado. Então, aí eu tenho a diferença de pressões entre os pontos 1 e 2. Fazendo aí o equilíbrio de forças no eixo paralelo a x, então, vai ser P2 vezes A', menos P3 vezes A', menos massa vezes aceleração em x, né? Substituindo aqui por uma força de inércia no sentido contrário ao que eu acelero o movimento, menos a componente do peso na direção do plano inclinado, né? Então, eu vou chegar que a diferença de pressões entre 2 e 3 é ρ, essa expressão aí. Fazendo igual agora, né, a diferença entre dois pontos quaisquer, então pegando os pontos 1 e 3, eu vou ter que P3 menos P1 é igual a menos gama delta Z de 3 a 1 vezes cosseno alfa, menos ρ delta x de 3 a 1, aceleração em x, menos gama delta x de 3 a 1, seno de alfa. Vamos estabelecer aí aqui, essa daqui é a expressão que me dá a diferença de pressão entre dois pontos quando eu acelero sobre um plano inclinado. A superfície de pressões constantes, né, em que ΔP é igual a zero, fazendo a expressão anterior igual a zero, eu acho que a minha superfície de pressões constantes ela é aquela que tem uma tangente igual a aceleração em x vezes g vezes cosseno do ângulo de inclinação do meu plano, mais tangente do ângulo de inclinação do meu plano. Então, aqui eu posso determinar a superfície na qual eu tenho pressões constantes. E, por fim, nós vamos ver aí a aceleração, o movimento de rotação com velocidade angular constante. Nesse caso, haverá variações de pressão ao longo tanto da vertical, como também ao longo do raio R, né? Que é o raio em relação aqui, tomado o meu recipiente, né? Com um eixo, ele vai ter um raio, né? A partir do qual vai variar as pressões também, né? Já que eu tenho uma aceleração centrípeta e essa aceleração, ela é função do raio. Então, na vertical, vai continuar a mesma coisa, eu tenho o efeito do peso do fluido, né, e da variação das pressões. E na horizontal, né, ou ao longo do R, do raio, ao longo da superfície radial, eu vou ter que P2 vezes a área, a força na direção 2. Então, aqui eu tenho P2 vezes a área, menos P3 vezes a área, e eu vou substituir o efeito da aceleração centrípeta, que aponta para o raio, né, para o centro aqui, por uma força de inércia dada por massa vezes aceleração centrípeta, que é igual a zero. Mas eu sei que massa é igual a ρ vezes R2 menos R3 vezes a área, e a aceleração centrípeta pode ser dada por velocidade angular ao quadrado vezes R3 mais R2 dividido por 2. Então, P2 menos P3 é igual a ρ vezes essa expressão aqui. P2 menos P3 pode ser dada por ρ, velocidade angular ao quadrado, vezes ΔR de 2 até 3 ao quadrado, dividido por 2. E aí, para a gente obter a variação de pressão entre dois pontos quaisquer, eu faço P3 menos P1, né, que eu vou chegar nessa expressão aqui. A superfície de pressões constantes, eu tenho ΔP é igual a zero, né? Então, o meu ΔZ de 3 até 1 vai ficar como sendo essa expressão aqui.
Pessoal, é isso. Caso tenham qualquer dúvida, podem me procurar. Tem alguns exercícios que eu quero que vocês façam, vou passar para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.